Muito bem, irmãos. Nessa tarde eu quero aqui reprisar sobre a minha visão que Jesus tinha me dado em 2012 sobre o arrebatamento vai ser agora. O meu conselho é que vocês procurem consertar com tudo a partir deste momento, porque a qualquer momento haverá a terceira guerra mundial assim que a noiva for arrebatada. E peçam perdão aos seus irmãos, estejam em jejuns, em orações, preparado para o grande evento a qual Jesus estará prestes a arrebatar tua noiva. Eu quero te dizer que eu espero ele arrebatar deste momento agora para frente. E nós não teremos mais tempo nenhum. Acabou o tempo. E outra coisa, eu quero rapidamente aqui reprisar o testemunho que eu tive, ou seja, a visão que eu tive, reprisando esta visão. Eu estava deitado em um lote de contra-esquina, quase contra-esquina, na verdade, e ali eu estava com uma construção, deitado no meio de uma construção, que as paredes estavam ainda levantadas à metade. E era uma noite fria, uma noite estrelada, e eu estava deitado ali naquele lugar. E eu olhava para o céu, aquela lua, aquela noite cheia de estrelas. Mas de repente eu estava envoltado com um grande cobertor muito grosso, um cobertor que não parava nenhuma sujeira em cima. E naquele momento me descia vários jovens, adolescentes, uns 8 rapazes mais ou menos, mais pessoas descendo como se fossem alunos de escolas. E é, estavam eles ali, descendo, conversando. E um deles era um mais baixinho, mais invocado, mais folgado, igual tem muitos aí que são folgados, né? Crentes folgados. Ele veio e chutou uma terra para cima de mim, e essa terra subiu até o cobertor e ela deslizou, mas não se manchou, nem mesmo ficou uma mancha. E a noite era gelada, muito gelada. De repente, eu falei para esses meninos, esses rapazes, eles vinham de uns lugares que na verdade seria uma escola, e eu comecei a dizer que eles deveriam ter educação, porque o lugar que eles partiram, daquele lugar, de onde eles vinham, era um lugar onde ensina a educação, mas se eles não estavam ensinando a educação, aprendendo a educação, é porque, na verdade, os seus professores se corromperam e não educaram eles. E neste caso, nós sabemos que essa escola era aquelas pessoas, esses meninos, esses rapazes, eram aquelas pessoas que vão à igreja, têm seus professores, seus pastores, mas eles não dão a educação espiritual para eles, não ensinam a eles a educação espiritual. E quando se fala a verdade para eles, eles se espinham. Então logo se levantam como defensores de Satanás, logo se levantam como defensores, secretários, advogados do diabo, para defender o pecado. Naquele momento, aqueles meninos desceram e de repente me apareceu uma mulher com cabelos grandes, compridos, cabelos pretos, bem sedosos, porém eu via e sabia que aqueles cabelos era bem natural, que não era química que fez aqueles cabelos ficar daquele jeito. Só que, porém, havia algo que eu estava prestando atenção naquela mulher. Eu ouvi que aquela mulher era uma mulher que não tinha curva em seu corpo, mas era uma mulher muito bonita. Ela não tinha curva no teu corpo e as suas vestes, eu me lembro que ela vestia uma blusa laranja e, e naquele momento a blusa ela estava assim se mudando de cor, como se fosse uma blusa desbotada. E eu olhei, ela estava vestida uma saia comprida, era uma saia tipo jeans, né, uma saia que era bem, não era tão grossa, mas era tipo um jeans mais mole, mas porém não marcava o seu corpo. E esta saia ia até o tornozelo dela.
E esse cabelo dela estava cheio de massa de concreto, cheio de massa de concreto, e ela olhou para mim e, e ficava olhando para mim. E naquele momento eu olhei para os pés dela estavam todo rachado, cheio de massa de concreto. Então ela olhou para mim e disse assim: apressa, 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 apressa. Ela apontou o dedo no meu rosto e diz: apressa, apressa porque eu vou te ajudar. Apressa que eu vou te ajudar. Corre, corre, corre. Não há mais tempo. E ali naquele momento que eu vi que não há, que ela dizia que não há mais tempo, eu perguntava para ela: não estou te entendendo. Eu não sei do que a senhora, o que você está falando. Aí ela novamente apontava o dedo na minha cara e dizia: apressa-te, porque acabou o tempo. Não há mais tempo, o tempo acabou. Você precisa apressar. E ali eu peguei e falei: mas a senhora tem que parar para me ouvir. Quando eu dizia a senhora tem que parar para me ouvir, para dizer direito para mim, ela arrancava do seu corpo uma aquela blusa. Era uma blusa alaranjada que vinha de manga o punho, até o punho. E, e na verdade, eu aconselho as irmãs cristãs realmente ter uma manga, as mangas das suas blusas, no mínimo, até o cotovelo. Eu aconselho porque foi uma das blusas que eu vi vestida, porém, aquela mulher largou aquela blusa para trás, ela tirou uma blusa para trás e ela tinha outra, mas porém era mais branco, né? Que a neve era algo diferente. E eu vi ela deixando a blusa para trás. E eu saí correndo, peguei aquela blusa laranja e saí correndo para dizer para ela: olha, escuta, a senhora deixou, você deixou isso aqui para trás. Só que ela corria muito mais do que eu. Eu não conseguia alcançar ela. E naquele momento, aquela blusa que estava na minha mão, a mulher virou a esquina, eu saí com ela com a blusa na minha mão, e de repente eu vi ela entrando numa portinha bem estreita. E quando eu vi, eu só ouvi o barulho da porta batendo. Pá! Aí de repente eu falei: não tem mais como eu entrar ali. O que eu tenho que fazer? Eu preciso entregar essa blusa à pessoa. Aí de repente, do lado direito havia um moço que tinha uma verduraria. E a verduraria, uma frutaria, vamos dizer uma frutaria, né? É frutaria. E naquele momento, aquele lugar onde tinha só frutas boas, eu confesso que eu não entrei lá dentro, mas eu sabia que as frutas boas estavam lá, e aquelas frutas eram impecáveis. E aquelas frutas eram saudáveis, muito saudáveis. Mas o que eu estranhava é que havia um moço sentado naquele caixote, um senhor de barbas longas e forte, e, e eu olhava para dentro daquela frutaria ali e perguntava em mim: poxa, como pode um lugar, um varejão desse, que tem tantas frutas saudáveis escolhidas para ser vendida aos seus clientes especiais e nenhum cliente está lá dentro? Eu quero dizer primeiro que aquela blusa que aquela mulher deixou para trás, era a blusa, era chamada hoje a igreja. Por quê? Porque aquela blusa tinha uma cor desbotada que estava de laranja se transformando em branco. Não completou o ciclo para se transformar em branco. Era como se o sabão tivesse tirando aquela sujeira, não deu tempo. Também, assim como muitos crentes, muitas pessoas estão dentro da igreja em pecado, que ainda não estão preparados e não querem o arrebatamento. Muitos não querem o arrebatamento, muitos querem ainda tempo para usufruir dessa terra. E eu quero dizer para você que neste momento, quando Deus me mostrou isso, que aquela blusa que a noiva tirou do corpo, ela deixou para trás, era a igreja do pecado que ficou para trás, a igreja da desobediência. E então, quando a noiva entrou ali na porta e fechou, eu disse para aquele moço, né? Moço, o senhor viu uma mulher aqui que deixou essa blusa para trás e eu gostaria de entregar ela. Ele disse: dá-me essa blusa aqui, porque eu sou o patrão dela. Aquele patrão dela era Jesus. Aquele patrão dela já tinha certeza que já tinha buscado a noiva dele e já tinha colocado nas portas do céu. Aquela blusa que Jesus ficou na mão seria a igreja da grande tribulação,
que ainda pertence a ele, mas elas vão ter que sofrer pelo sangue de Cristo. Elas vão ter que morrer e pagar com a própria vida. Então, quando eu olhei naquela frutaria, não tinha ninguém, eu pude perceber que aquela frutaria seria como a mesa do cordeiro, as bordas do cordeiro. E não tinha ninguém ainda para comer do melhor ainda daquelas frutas. E eu quero te dizer que naquele momento eu fiquei feliz, eu conhecia, eu sabia quem era aquele homem na visão. Eu sabia que ele era o Senhor, eu sabia. Porém, neste momento eu voltei. E quando eu voltei, entreguei a blusa na mão daquele homem, e ele disse que era o patrão dela, e eu voltei. E continuei deitado no mesmo lugar. Neste momento, mais uma vez, eu coloquei as mãos debaixo da minha cabeça assim, e olhava para o céu, olhando aquelas mesmas estrelas que antes. E naquele momento surgiu um ponto branco no meio daquela noite, no meio daquelas estrelas. As estrelas desapareceram e de repente veio surgindo como se de um túnel ao zoom chegando ao meu rosto. E eu pude então perceber que ali aquela luz ia se transformando em uma feição de um homem, de uma feição de uma face do homem de branco com as barbas bem longas. E naquele momento, aquele homem, ele estava ali com as duas mãos, assim, né? É assim, tipo assim, assim, como é que eu faço aqui? Aqui assim, assim, ó, quer ver? Aqui, ó, assim, né? Então, estava com as mãos assim, e de repente, ele manuseava as suas mãos. Ele começou a manusear as suas mãos, e ele lançava, né? Ele lançava, quando ele lançava, ele chegava, fazia assim, e o seu rosto era como se fosse raios de luz. E naquele momento, naquela hora, dava rajada no céu. A noite ficou dia pura. E naquele momento que ele ali manuseava suas mãos, ele manuseava algo e de repente ele soltou uma pomba no ar. Antes de soltar a pomba no ar, eu me lembro que veio no céu umas imagens de culturas japonesas, culturas chinesas, pessoas do Oriente Médio, e veio aquelas imagens de Buda, veio aquelas imagens de pessoas do Oriente Médio, do Japão, da China, né? E muito estranho. Né? Muito estranho. Eu tive uma outra visão também que eu vi uma nave em cima do Brasil espionando e era uma nave japonesa ou chinesa, né? E nesse momento aquela cultura japonesa veio do céu, as figuras apareceu no céu como se fosse um telão. E ali apareceu dragão, Buda, apareceu toda a cultura chinesa e japonesa, coreana e tudo. Foi aparecendo aquilo tudo. Correto? E naquele momento aquela figura sumiu e de repente aquele homem, ele manuseou uma pomba nas suas mãos e uma pomba soltou ao céu. Ele soltando ao céu, aquela pomba ficou no meio do centro do céu e ali ela abriu as asas e pairou ao meio ao céu. E naquele momento ela virou uma grande tábua. Ela virou uma grande tábua, um grande livro depois. E naquele momento ela levantou, aquele livro levantou. E eu fiquei olhando, vendo como se aqui eu estivesse vendo perfeitamente. E naquele momento, ali, quando levantou e viu, quando livro levantou, de dentro daquele livro, como se fosse uma Bíblia aberta, muito grande, enorme, cobria todo o céu, saiu uma grande mão. Mas não era uma mão de um homem simples, não era de uma mão mais perfeita que tenha nessa terra. Era uma mão muito maior, inimaginável, que você possa, ou a mente possa alcançar esta mão. Era uma mão perfeita, era uma mão meiga, que esta mão, você sentia que quando ela apontava para você, ela dizia para você, ela tinha voz, vinha aos seus ouvidos, mas muitas das vezes você não entendia. De repente, aquele livro se levantou, aquela mão foi lá e começou a escrever, né? Tipo, eu acho que, se não me engano, o rei de Belsazar, né? Lá na parede. Foi escrevendo, aquela mão foi escrevendo. E quando ela foi escrevendo, eu comecei a ler. E de repente, estava escrevendo em japonês, em letra japonesa, porque eu me lembro que era japonês.
né? Era japonesa a letra. E eu dizia para aquela mão, eu não estou entendendo essa letra, não consigo entender. Então, a mão apagava aquela letra novamente e escrevia novamente em japonês. Mas eu dizia para ele que eu não conseguia entender para aquela mão. Aí, de repente, aquela mão novamente escrevia na linha de baixo em português. Irmão, foi muita coisa que eu me recordo que eu vi na visão, mas eu não me lembro. Não me lembro parte dela. Porque na segunda vez que eu falei, né, aquela mão veio até mim e apontava para mim dizendo: apressa-te, apressa-te, apressa-te porque chegou o fim. Mas eu não entendia muito bem, eu dizia para aquela mão, mas eu não estou entendendo, eu não compreendi. Então aquela mão voltava ao livro de novo e ali escrevia. E quando ela escrevia, que eu começava a ler as primeiras iniciais, né, as primeiras frases da frente para trás, né, daqui do começo ao fim, aquela mão vinha apagando de trás para frente. A única coisa que eu digo para você, tinha uma grande frase na frente de um 2. Eu não me lembro. Na frente do 2 tinha outro número, que era dois números ali, tinha dois números ali que a luz brilhava aos meus olhos, que não dava para me ver aqueles dois últimos algarismos, aqueles dois algarismos. E depois a seguida estava escrito 6 e mais alguma coisa para frente. Então veja bem, então no entanto, o que eu vi ali foi um número 2, eu vi ali as luzes brilhando em cima dos dois algarismos que não deu para contemplar, e também o 6. Então, o 6, aí a mão voltava de novo e dizia apressa-te. Quando a mão dizia apressa-te, né, e que o Senhor ia me ajudar a evangelizar, é por isso que eu estou aqui. Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui no YouTube? Por que que esses vídeos estão indo ao ar? Por que os filhos das trevas têm se levantado? Por que o diabo está tentando parar o povo de Deus? É por causa desta verdade revelada. O Senhor Jesus estava mostrando o arrebatamento da sua noiva e ele mandou eu evangelizar. Mas como eu, pastor, não tenho condições financeiras para evangelizar, nem muito menos aqui no meu bairro, você imagina que eu vou evangelizar o mundo como? O Senhor mandou eu evangelizar. E a forma de eu evangelizar, de eu alertar o povo de Deus é através desta verdade. Esta verdade, ela não foi inventada por mim. Esta verdade, está escrito na palavra de Deus e ela é praticada pelos antigos cristãos. Ela é praticada e guardada. Hoje, os apostatas da fé repudiam esta verdade. Hoje, os apostatas da fé, eles falam que eu sou mentiroso, que eu sou falso profeta e isso, aquilo, outro. Mas no dia do juízo, nós vamos estar lá. Eu garanto que não do lado deles, porque eu vou estar do lado do meu mestre para condenar essas pessoas. Eu estou aqui para falar o que Jesus mandou. Então, neste momento, eu quero te dizer, é por isso que eu estou aqui. Naquele momento que a mão apontava e mandava eu evangelizar urgentemente, porque o tempo havia acabado, e o Senhor disse que iria me ajudar a levar esta palavra ao povo. Eu não entendia como ele disse, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E dizia para mim, eu vou te ajudar, vai, apressa-te, faz o que eu estou te mandando. A mão, irmão, ficou mais desesperada do que eu vendo aquela visão. A própria mão do Senhor. Né? Aí aquela mão branca, né? Com a luva muito branca, muito alvo mais que a neve, só a mão, ela recolheu ao céu e regressou tudo novamente como outrora estava. Fechou-se então o livro, transformou em pomba, né? Aí veio as imagens do Oriente Médio, depois apareceu o rosto do homem de branco, os raios, e aí foi sumindo e voltou as estrelas no céu de novo. Foi uma imagem mais nítida, irmão, que eu já vi aqui nessa internet. Então eu quero te dizer o seguinte, Deus tem mostrado a milhares de pessoas. Deus tem mostrado. Por que que eu estou aqui? Entenda por quê. Eu estou aqui por quê? Porque o Senhor mandou eu fazer isso. Porque o Senhor mandou eu apressar e evangelizar. E eu fiquei impactado, porque eu pensei que os cristãos em peso iriam me apedrejar. Os cristãos, os verdadeiros cristãos. Não esses falsos mercenários aí, que estão pegando vídeo dos homens de Deus para ganhar dinheiro em cima dele e falar um monte de mentira. Querer ibope em cima da fama dos outros. Mas não tem problema. Eles estão ganhando aqui já, porque o reino de Deus está longe deles. Então, quem é de Deus não vai contra Deus. Quem é do diabo não vai contra o diabo. Então, com certeza, é por isso que eu estou aqui. Por que que eu estou aqui? Porque o Senhor mandou eu evangelizar. Ele mandou levar ao mundo o que eu sei.
Eu quero te dizer que meu ministério, há 16 anos, eu tenho trabalhado e guardado meu ministério nessa doutrina. Por isso que eu não tenho multidão. Por isso que eu não tenho centenas de pessoas, milhares de pessoas. Mas já ganhei mais de 10, 15 mil pessoas já. Mas ninguém dessas pessoas ficaram no meu ministério porque acharam pesado. Assim como também abandonaram a Jesus. Mas o que eu quero te dizer, que a verdade, ela não atrai fama. Ela atrai morte. Ela atrai perseguição. Ela atrai tribulação. Porque o ímpio, Satanás, ele está sentindo que o inferno dele está esvaziando por esses últimos segundos, esses últimos dias que nós estamos aqui, a qual também o meu canal está aí. Esse canal vai ser tirado, irmão, muito em breve do ar. As pessoas vão ser vetadas até a internet. Até essas pessoas que estão falando mal aí do povo de Deus, dos profetas de Deus, eles também vão saírem do ar. E eles vão ser perseguidos, porque eles vão cair na realidade e vai ver, aquele pastor que pregava isso não está aqui. Aquele irmão, aquela missionária, aquele irmão que pregava isso não está aqui. Eles desapareceram. Então eu quero te dizer que essas pessoas também, eles vão sofrer para a grande tribulação. Eu não creio que a noiva vai passar pela grande tribulação. A igreja vai. A igreja é aquela que é do pecado. E a noiva vai ser arrebatada agora. Não vai haver 2 arrebatamentos. Vai haver um arrebatamento só. Porém, esse arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Outros falam que vai ser depois. Então que eles fiquem. Que eles fiquem para que eles possam serem depois. Porque eu vou nesse agora. Se eles estão falando que vai ser depois, então vai haver 2 arrebatamentos, né? O nosso é o primeiro, o deles é o segundo. Então veja bem. Então eu estou aqui, é por isso que eu estou na internet. Eu estou na internet porque Jesus disse, fala tudo o que você aprendeu, fala tudo o que eu te ensinei. Fala tudo que você guardou até nestes últimos 16 anos. Prega, porque as pessoas não querem. Mas existem milhares que estão presos aos pastores mercenários, a ensinamentos demoníacos, né? A doutrinas de demônio, a pastores mercenários, a pastores que só sabem apacentar os bens das ovelhas, a pastores da teologia do dinheiro, né? Da teologia da prosperidade, a pastores que só apacentam a si próprio. Pregue a verdade, pregue, fale o meu povo que tire os deuses do meio deles. Tirai os deuses do vosso meio. Tirai os deuses do vosso meio, o Senhor manda dizer. Mudai as vossas vestes, diz o Senhor. Gênesis capítulo 35, versículo 1 a seguir. E Deus disse a Jacó, quer que eu vá contigo? Mande que o povo tire os deuses do meio deles. Tire os deuses do meio, seu povo de Deus. Tire os deuses do vosso meio. Porque o Senhor Jesus está vindo arrebatar a sua noiva. O Senhor Jesus está bradando nas nuvens. Nós iremos para a glória. Volte ao primeiro amor. Volte agora em nome do Messias. Volte. O Senhor está chamando. O toque do alarme ao povo está dado. O povo está recebendo o alarme através dos vídeos, através das revelações, das visões. Volte ao primeiro amor. Saia dessas masmorras que te conduziu ao inferno até agora. Saia delas. Pule. Procure aonde a palavra de Deus está. A maior igreja que você pode achar, a verdadeira igreja, está na Bíblia. Estude ela rápido. Comece a ver, assista esses vídeos. O vídeo de outros pastores, Paulo Roberto, Paulo Júnior, outros pastores, homens de Deus que tem aí, que falam a mesma coisa que eu. Ignore esses mercenários da internet, ignore esses mentirosos, ignore eles porque eles são aquelas pessoas que são usadas por Satanás para fazer você ficar para trás. Não venda a sua alma, não venda a sua herança para o diabo, não venda a sua herança para Satanás, não venda a sua herança. Se querem ficar com tua herança, tem que te matar. Eles têm que te matar para ficar com tua herança. Mas não venda, porque ficar com tua herança ilicitamente nunca vai ser deles. Faça como Nabote. Faça como Nabote. Ele preservou a herança do pai dele. Não venda a herança sua é a coroa da vida eterna. Não troque a sua herança pelos deuses desse século. Não troque a sua herança pelo pecado. Não troque a sua herança pelas vaidades. Não troque a sua herança por essas magias negras. Não troque a sua herança por esses ensinamentos satânicos que estão nas igrejas. É mais fácil, irmão. É mais fácil. As pessoas que estão lá no centro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, Jesus libertar eles lá e levar do que esses mercenários crentes. Eles são piores do que os ímpios. Eles são os filhos de Satanás lançados no meio dos trigos para perverter a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você,
Tirai os vossos deuses do vosso meio. Mudai as vossas vestes e convertei os vossos corações. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que clama pelo meu nome se converter e se humilhar, eu ouvirei do céu a sua voz. Então eu quero dizer para você, abandone o pecado. Saia dessa televisão. Saia deste Facebook. Saia dessas roupas depravadas. Saia dessas maquiagens doidas. Saia dessas astúcias de Jezabel. Não vá para o conselho de mulheres que se intitularizam pastor ou intitulam pastoras. E dizendo que você tem que estar como uma árvore de Natal para o seu esposo ou para qualquer um. Do que adianta agradar o homem e não agradar a Deus? Vista-se decentemente. O Senhor manda dizer para vocês, está na hora. Mude as tuas vestes. Tire os deuses do vosso meio. E disse Deus a Jacó, e Jacó disse ao povo. E o povo tirou as suas recadas das orelhas, são os brincos. Tirou os anéis, tirou os seus deuses que estavam nos dedos. São das mãos, são os anéis, pulseiras. Tirou, mudou as suas vestes. Porque eram vestes sedutivas. O Senhor está chamando o povo de volta. Volte, filho meu. Volte ao primeiro amor. Poucos pastores pregam como nós. Nós muito em breve não estaremos mais na net. Nós muito em breve não estaremos. Se essa palavra não alcança você, eu quero te dizer, você não ignore se ela alcançar. Se ela não alcançar o seu amigo, divulgue. Prepare. Essas igrejas que te puseram peso também, muito doutrinada, que estão pesos de homens. Examine as escrituras, para que vocês não venham perecer. Agora eu quero dizer para você, atenda este clamor. Atenda o que o Senhor Jesus está chamando. Ele está voltando para a sua noiva agora. E ele está voltando para o mundo depois de 7 anos que ele levará a noiva dele para o céu. Eu quero dizer para você, abandone o teu pecado, as tuas vaidades. Não engane Jesus. Ninguém pode enganar. Saia do caminho do pecado. Não assente nas rodas dos escarnecedores. Evite palavrões. Ligue a tua mente em Deus. A qualquer momento, sempre o cristão, ele tem que andar ligado, atento, porque ele vai ouvir o som que vem de cima. É o som da trombeta de Deus. Esse é minha justificativa por que eu estou na mídia. Por que eu estou na mídia? Por que estou na internet? Por quê? Porque o Senhor mandou eu levar esse evangelho. E chegou o tempo. É agora. É agora. A qualquer momento, ele virá. Eu acredito que o arrebatamento vai ser agora. Lembre, para Israel nós já estamos vivendo o ano 2017. Que Deus tenha misericórdia da alma do que não vão. Mas das almas que vamos estar na glória. O arrebatamento haverá agora. Depois que haver o arrebatamento, se iniciará a Terceira Guerra Mundial. Nós vemos aí já os rumores da Terceira Guerra Mundial. O Senhor está vindo. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja comigo aqui neste lugar, neste canal. Divulgue, inscreva-se no canal e, se quiser, fale comigo pelo zap ou e-mail aí, em nome de Jesus. Tá na descrição. Dê o seu like aí, em nome de Jesus, e passe esse vídeo para frente. Que o Senhor abençoe a cada um, irmão, em nome do Messias, Jesus Cristo de Nazaré.